Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu dou graças a Deus, queridos, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos exorta, nos direciona, ela vem nos nortear, nos mostrando o caminho da vitória. Eu louvo a Deus por isso, porque nós vivemos um tempo de crise, né? Há uma crise que começou nos Estados Unidos e ela se estendeu por toda a Europa. Haja visto que alguns países, considerados países de primeiro mundo, chegaram à beira de quebrar. Por exemplo, a Grécia quebrou, Itália quebrou, e outros países como Espanha, Portugal, enfim, países que chegaram-se a um índice alarmante de desemprego. E eu louvo a Deus porque essa crise ela começou a respingar no Brasil agora. É por negligência, por omissão. É claro que saímos, né, em 2014 de um ano eleitoreiro, né, onde houve eleições por todo o Brasil e, em virtude disso, medidas que os políticos eram para ter tomado há tempos atrás adiaram em virtude da política e a gente sabe que não é por ser o PT um partido político, mas qualquer um outro partido político que tivesse no poder não querem sair, não querem perder. Então, eu creio eu que eles iam usar a mesma tática, né? E hoje a gente começa a sentir o respingo dessa crise no país, os aumentos de luz, o aumento de combustível e automaticamente atrás disso vem o aumento do alimento, enfim, todo o custo de vida fica mais alto e isso gerando um peso, né, e vai explodindo na questão do desemprego no Brasil, que a gente vai observando que isso começa a acontecer, tudo isso em virtude também desse escândalo gerado aí na Petrobras, de esse espírito de corrupção. E creio eu que isso é um demônio, é um espírito de corrupção que assola o Brasil, não é de agora, mas vem já de muitos anos para trás. Eu creio, querido, que o que vivemos no Brasil de benefício é em virtude de oração. Eu me lembro nos anos 80, por exemplo, houve um movimento da Igreja Evangélica do Brasil. Deus começou a despertar homens de Deus na época, homens que não tinham muita visibilidade no cenário nacional, mas começaram a se colocar na brecha, né? Eu creio que eles entenderam aquela palavra de Ezequiel 22:30, quando Deus olhava e procurava alguém que se colocasse na brecha. Ele falava entre eu e em favor da terra. E Deus ali em Ezequiel 22:30, ele não achou ninguém. Mas graças a Deus que eu creio que nos anos 80, Deus achou a igreja. Achou homens de Deus aí que colocaram sua vida ao serviço do reino e promoveram lá em Brasília um congresso que eu me lembro despertando a nossa geração. Foi um congresso, um movimento de oração, e a igreja estava lá, a juventude brasileira se reuniu em Brasília e começaram a orar. Naquilo que começaram a orar, e esse movimento de oração começou a espalhar-se pelo Brasil todo, Deus começou a agir, porque a palavra de Deus, ela nos diz, Deus tem um compromisso, né, com a sua palavra. E a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 7:14, o Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus a sua súplica, virei, sararei a nossa terra. Então, Deus tem um compromisso com a palavra. Se o povo ora, se o povo busca, o compromisso de Deus é vir e sarar a terra. Isso começou a acontecer no Brasil, naquele período do governo do então ex-presidente Collor de Mello. Deus começou a expurgar, botar para fora aquelas sessões de magia negra que havia na casa da Dinda. Quer dizer, o Brasil estava debaixo de uma maldição. E isso viria assolando, explodindo e tanta coisa ruim. Eu olho hoje, querido, o cenário mundial e até do Brasil, principalmente, onde nós estamos aqui plantados como homens de Deus, como igreja de Cristo, eu vejo um cenário também preocupante, porque nós observamos o povo indo para a rua, falando de crise, falando do Brasil, as manifestações aí andando,
Só que eu vejo um direcionamento errado. Eu vejo as pessoas culpando um partido, as pessoas querendo culpar a presidenta Dilma, né? Por todo o fracasso, por todo o erro. Eu não vejo assim. Eu entendo que esses problemas que têm acontecido de corrupção, essas coisas que Deus está colocando para fora, eu creio que isso é fruto da oração feita no passado. Agora eu entendo, amados, que a Bíblia nos exorta aqui no versículo que lemos, que nós devemos usar a prática da oração. Usar a prática da oração, da súplica e das intercessões de graça em favor de todos os homens. Vejam bem, a Bíblia diz aqui em favor de todos. Né, sejam políticos ou não, né, seja aquele candidato da nossa preferência ou não, a Bíblia manda a gente usar a prática da oração, a prática da intercessão, né, e ações de graça em favor deles. E a Bíblia vai complementar no versículo 2 de 2 Timóteo, ela vai dizer que em favor de todos os reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida sóbria e tranquila. Se nós, queridos, de algum momento da nossa vida, se nesse momento atual da nação, se há alguma perturbação, se há alguma coisa que vem tentando nos roubar essa tranquilidade, eu creio, amados, que a culpa, em primeiro lugar, é nossa. A culpa, em primeiro lugar, é nossa, eu vejo ela nossa de um sentido. Primeiro, em não conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, vai dizer o quê? O Senhor Deus fala, o meu povo está sendo consumido porque lhe falta o quê? Conhecimento, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então vejam bem, amados, o profeta Oséias estava ali, bem antes, mais de 2000 anos antes do nascimento de Cristo, Deus estava usando ele, profetizando, falando que o povo está sendo consumido porque lhe falta o quê? Conhecimento, destruído. Então, queridos, vejam bem, essa crise, quando ela começa a invadir, a entrar na igreja, ela começa a causar destruição, ela começa a causar morte, ela começa a causar pânico, ela começa a causar destruição, mas tudo isso por quê? Falta o conhecimento de Deus. Jesus, lá em Mateus, capítulo 22, né, o Senhor Jesus diz ali, o Senhor está dizendo que é um erro não conhecer as Escrituras, né? Jesus está relatando o quê? Que é um erro não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, queridos, a igreja, ela não pode se abdicar do direito de conhecer as Escrituras, de conhecer o poder de Deus. Jesus diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu creio, querido, que nós não podemos abrir mão disso, de conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus. Por quê? Eu entendo, em primeiro lugar, que as chaves Deus deu na mão da igreja. Quando Deus fala para Pedro, quando Deus libera aquela palavra em Mateus 16, eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero dizer que as chaves, né, ela está nas mãos da igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja viva, não estou falando de prédios, não estou falando de espaço físico, eu estou falando da minha vida, eu estou falando da tua vida, que é a igreja. Você que aceitou e confessou Jesus como seu único e eterno Salvador. Você é a igreja. Então a chave está nas nossas mãos. Né? A Bíblia diz ali, Jesus que está falando. Eu digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu quero dizer o que, amados? Que as portas do inferno não prevalecerão contra você. Quer dizer o quê? Não tem porta fechada para a igreja. Não tem crise para a igreja. Sabe por quê? A chave está nas nossas mãos para abrir portas. Em segundo lugar, amados, eu vejo, por exemplo, essa crise, né, administrativa, essa crise que está respingando no Brasil, ela atingindo também os municípios, né? Rio de Janeiro como estado, município de Itaguaí, a qual somos plantados aqui como Igreja de Cristo, Ministério de Geração Eleita de Itaguaí. Por exemplo, aqui é uma crise
administrativa. O prefeito jovem demais, né? Não sei aonde está o erro, não estou aqui para pré-julgar ninguém, mas existe uma crise, né? Existe uma crise onde só quem lucrava dela eram os poderosos, né? Eram os oportunistas. Mas agora que a gente vai vendo essa crise respingando naquela classe necessitada, na classe trabalhadora, nos professores, na educação, na saúde, a gente vai vendo essa crise respingando, dinheiro sendo escoado, porque esse espírito de corrupção assolando o nosso município. E eu quero dizer, querido, que a chave está nas nossas mãos. Está aqui, né? A igreja não pode errar e não conhecer o poder de Deus e conhecer, né, as Escrituras. E as Escrituras nos exorta aqui o quê? A orar. Eu creio que o nosso papel é esse, porque eu entendo, querido, que a hora que a igreja for tomada pelo mover de Deus, tomada pela unção do Espírito e começar a ser levada para um movimento de oração, não há crise que nos resista. Eu creio que Deus vai mover as águas. Então, querido, eu quero dizer o quê? Nós temos que orar pela presidenta Dilma, independente da nossa preferência de político A, B ou C, isso é apartidário, nós temos que orar, clamar ao Senhor, interceder por ela, interceder pela Câmara de Deputados, interceder pelo Senado, interceder pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, interceder pelo governo municipal de Itaguaí. É o que a Bíblia nos exorta. A hora que a igreja for tomada por esse sentimento de oração, não há demônio, não há principado, não há potestade que vai resistir, né, o poder de Deus. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não cometa esse erro, né? Conheça as Escrituras, não se limite a apenas ficar na sua zona de conforto, olhando a crise chegar, olhando ela espremer alguns, mas se coloque na tua posição de homem de Deus, se coloque na tua posição de mulher de Deus e interceda. Clame ao Senhor. Eu entendo, querido, que em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele está nos movendo nessa direção, nos movendo a usar o poder de Deus, a usar a oração. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar na vida da Igreja de Cristo que há uma promessa do Senhor. O Senhor é fiel em cumprir a sua palavra. E a palavra dele diz que ele vem, ele sara e ele cura. Então a nossa oração, Senhor, né, guarda, tem misericórdia, Senhor, sara a nossa nação, Senhor, cura o nosso povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos banir da nossa nação esse espírito de corrupção, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos banir da nossa nação, Senhor, esse sentimento mesquinho que paira no coração de alguns de querer entregar as riquezas da nossa nação, da nossa pátria, na mão de capitais estrangeiros. Senhor, Pai, a riqueza do Senhor tem uma promessa com o Brasil. Deus tem uma promessa com o Brasil. Deus tem uma promessa com o Rio de Janeiro. Deus tem uma promessa com Itaguaí. Por isso que nós não podemos abrir mão daquilo que é nosso. Nós queremos, em nome de Jesus, profetizar um novo tempo. Para nós aqui no Geração Eleita, esse ano é um ano de Esther, né? É um ano de honra, é um ano que Deus vai nos honrar, como Deus honrou Mordecai, né? Mandando ele passar em praça pública e os inimigos apontar para ele e dizer: esse é o homem a quem Deus quer honrar. Então, eu quero profetizar na tua vida. É tempo da igreja, em primeiro lugar, usar a oração, usar o poder de Deus. Em segundo lugar, usar o poder da palavra de Deus. E em terceiro lugar, é um tempo de ajuntamento, porque a gente percebe que o ponto forte dessa honra, o ponto forte do poder de Deus é entrar em ação através da vida de Esther, através da vida de Mordecai. Foi quando Mordecai se colocou na posição, em jejum e oração. E Esther também foi comunicada, ela tomou posição, ela entrou em jejum e oração. Então houve um ajuntamento do povo de Deus, houve um ajuntamento dos judeus em torno de um só propósito. Eu creio, querido, que é hora de a gente largar a bandeira denominacional, largar de lado as nossas preferências, né? Nós não somos como crentes de Gadara, que a farinha é pouca, o nosso pirão sozinho, não. Nós somos do reino de Deus, nós somos povo de Deus, um povo que Deus tem uma palavra empenhada. E eu creio em nome de Jesus no poder da palavra. É hora de a gente viver esse novo tempo de Esther. É uma hora de oração, é uma hora de jejum, é uma hora de clamar a palavra, clamar o Senhor, porque Deus tem bênçãos sem medida
vidas para dar para nós, Igreja de Deus. Eu creio que nesse tempo de crise, que Deus vai nos honrar e as pessoas vão ter que apontar que ali vai o povo de Deus, aquele a quem Deus quis honrar, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida para encerrar essa palavra em nome do Senhor. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder. Eu quero, Deus, entregar nas tuas mãos a nossa nação. Toma a presidenta Dilma em tuas mãos. Orienta, Senhor, dê sabedoria, dê entendimento. Senhor, nós anulamos todo espírito imundo, principado, potestade que age na mente dos governantes. Pai, em nome de Jesus, toma o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. Toma o presidente do Senado, Renan Calheiros, em tuas mãos, ó Deus. Pai, toma o governo do Estado, o Senhor Pezão. Tem misericórdia, Jesus. Pai, toma o governo de Itaguaí nas tuas mãos, Senhor. Há poder no teu nome, há poder na tua palavra, ó Deus, e a tua palavra diz que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Eu entrego nas tuas mãos essas autoridades, eles são investidos de autoridade, ó Deus, eu clamo a ti, eu quero interceder por eles, eu quero orar, na certeza, Deus, que tu tenha uma vida tranquila e sóbria para cada um de nós, teus filhos, em nome de Jesus, amém.